Como o Bruce falou, eu estou aqui, na verdade, há 12 anos. O meu sotaque, eu entendo que parece que eu aterrissei ontem, mas eu estou aqui há 12 anos, então é uma luta perdida, porque já a questão do sotaque vai ficar. Mas só para que vocês saibam, se abraço muito, visto a camiseta do Brasil, minhas filhas são aqui, são pequenas, a minha vida noturna não é só pautada pela minha escolha profissional, mas tenho 2 filhas pequenas. Aqui a ideia é dar um panorama bastante geral, então o título é assim, tipo a paixão, o processo, os instrumentos e as pessoas. Então a ideia é sim chegar ao final, falar um pouquinho, brevemente, sobre a importância, enfim, eu me debruço bastante na questão de aumentar a diversidade na ciência, a inclusão, enfim. Então, quando eu falo de astronomia, tem vezes que assim, parece que eu estou assim, meio que explicando um pouco o que são esses bichos astrônomos, porque as pessoas têm, por um lado, as pessoas que falam da astronomia como se fosse assim, uma carreira assim, de poetas, assim, astrônomo, lindo, e aí os pais, meu filho, eu quero ser astrônomo, que desastre. Enfim, e tem outros que fazem uma distinção bastante grande entre o que é astrônomo e o que são outras ciências exatas. Então, a gente não trabalha só de noite, realmente, eu trabalho de noite. Bom, acho que vocês também trabalham bastante de noite, estudando, trabalhando talvez também. Mas a gente tem uma componente de ir para telescópios e passar as noites sim, completas trabalhando, mas não é o dia a dia. Isso acontece algumas noites por ano, talvez, pode ser algumas semanas por ano. Mas, enfim, a gente é bastante normal. Então, a gente se socializa normalmente, eu acho, mas é realmente uma carreira de pesquisa como qualquer outra. Então, tem, em geral, as pessoas que fazem astronomia, muitos entram pensando, quero fazer pesquisa depois e ficar, enfim, dentro desse esquema acadêmico. Mas tem também pessoas que fazem, que querem esse título de graduação, eles querem muito esse título de astrônomo e passam a trabalhar na Embratel ou a gente usa muito computador, lidamos com muitos dados, então não sei se conhecem data science, enfim, tem muitas. A indústria termina, ultimamente, enfim, mais recentemente, tem um grande desejo de ter pessoas que sabem lidar com muitos dados, seja dados de consumidores ou de saber qual, não sei, qual aroma de sabonete. Gente, eu não sei como o mundo lá fora da universidade funciona, estou inventando aqui, mas não sei, o aroma de sabonete preferido, então vão ver assim grandes quantidades de dados para determinar essas coisas. Então, astrônomo termina muitas vezes se encaixando em outras vertentes. Mas eu vou falar aqui de uma astrônoma que continua fazendo pesquisa, que acho que é um pouco aqui a ideia disso. Então, quando você coloca em Google, eu acho legal aqui só partir da premissa, o que é o Google? Assim, o truth teller, enfim, a verdade do Google. Coloquei scientist, coloquei em inglês, para ser um pouco mais abrangente, não fosse apenas a realidade do Brasil. Em geral, o que a gente vê aqui como scientist tem muito chaleco, tem muitas pessoas brancas, tem muitos óculos de segurança, tem algumas mulheres, é bom, mas em geral está mais dominado por homens de chaleco. E chalecos brancos, homens brancos e chalecos brancos. E muitas vezes, quando a gente pensa, você pergunta na rua, a minha avó, que realmente morava em uma pequena fazenda, enfim, realmente estava bastante deslocada disso tudo, mas ela tinha escutado de Einstein, então é um pouco a ideia dela, mas então, mais recentemente, talvez alguns, isso existe ainda, né? Não está datado já, mas eles todo o Big Bang Theory é em Caltech também, então. Mas, enfim, o ponto é que são ideias, como vão mudando a ideia que as pessoas têm do que é um astrônomo. Se você coloca astrônomo em Google, você passa muitas lunetas, dá para ver bastantes lunetas, enfim, algumas coisas. Tem assim, astronautas que aparecem, então um pouco assim meio vaga essa ideia. Então, eu queria um pouco apresentar para vocês, porque eu sei que vocês não são uma chapa branca, assim, que não tem nenhuma ideia o que é astronomia. Tem algumas percepções já instauradas na sua cabeça, e eu quero trazer você, talvez, um pouco mais próximo do que eu posso relatar para vocês da carreira
e a profissão de astrônomo. Então, talvez passando um pouco mais dessa visão aqui para essa visão aqui, que você aqui uma preparação de um instrumento antes de ser colocado dentro de uma sonda espacial, aqui com várias pessoas, isso que chamam um clean room, enfim, um ambiente muito limpo, enfim, com pessoas todas protegidas, não para se proteger, para proteger o instrumento delas. Continuando aqui, essa imagem, ela é bem conhecida dentro do mundo de história da ciência, astronomia também, mas esse aqui é o Edwin Hubble, que é um cara, ele tá meio que tá olhando aqui por um ocular, mas ele não fazia isso. Isso é como hoje ainda, que muitas vezes quando você vê um telescópio, eu sei que uma foto assim do lado do telescópio, mesmo se o telescópio não tem uma ocular para colocar o olho, você faz porque fica bonito na foto. Então, ele está fazendo exatamente isso. Esse telescópio já não era usado para isso. Mas esse cara aqui, ele juntou medidas que várias outras pessoas também tinham feito, incluindo muitas mulheres que nunca foram muito mencionadas no trabalho, mas ele, juntando isso tudo, nos mostrou, enfim, descobriu, digamos, que o universo estava se expandindo. A gente pode falar sobre essas coisas depois. Eu não vou entrar tanto nos detalhes físicos do assunto, mas para dar um apanhado geral. Mas esse um pouco a ideia, aqui já estamos falando foi o maior telescópio, na verdade, entre 1917 e 1949, era perto de Pasadena, na verdade, esse telescópio. Mas essa foto é mais ou menos 1920. Agora, a astronomia é um pouco mais assim. Então, você pode estar na sua casa, tomando um café, com o seu computador, e você está dirigindo, enfim, administrando várias antenas que estão trabalhando para você através do seu computador. Então, uma visão bastante moderna, enfim, a realidade da astronomia observacional, especificamente aqui falando, tem mudado bastante nas últimas décadas. E isso aqui, aqui eu encaixei ela com esses telescópios, são os telescópios que ficam no Chile, no Atacama, mas poderia ser também com um telescópio espacial, está muito longe da Terra, JWST, ou qualquer outro telescópio. Pode ser um telescópio pequeno, já fiz isso, por exemplo, com alunos, vou mostrar algumas fotos. Acho que a próxima foto, sim, essa aqui. Por exemplo, esse aqui são alunos do Valongo que se juntaram. Olha, eles começam bem felizes, mas eu não mostrei a foto do final da noite, que está aí todo mundo aí cansado e vários dormindo no chão. Mas, enfim, tem aqui porque era um grupo grande dessa vez. Mas eles estavam operando um telescópio, não esse telescópio aqui, é uma aluna nossa também que ela foi para esse telescópio solar no Chile, mas um telescópio que fica no Observatório Pico dos Dias, fica perto de... Bom, o Laboratório Nacional de Astronomia, Itajubá. Não sei se conhecem Itajubá, sim? Algumas pessoas falam assim. Então, enfim, de ônibus, ficam 7, 8 horas aqui, mais ou menos, dependendo do trânsito. Mas então, a astronomia passou bastante. Você pode mexer diretamente no telescópio, ou você está, desde o conforto do seu trabalho, a sua casa, manipulando um telescópio. Então, aí você toma decisões sobre instrumento, você vai ter uma pessoa que está apontando um telescópio para um lado ou para o outro, mas você faz tudo isso através do computador. Em astronomia, de maneira muito breve, a gente só quer entender como se formou o universo. Só isso. Como se formou e como ele é de um início que você poderia já, vamos pensar que pelo menos tem gás, tem átomos formados, como que você termina tendo estruturas tão complexas como a nossa galáxia, que é um disco, tem braços espirais, tem estrelas, ao redor de muitas dessas estrelas pode ter planetas, então tem uma riqueza. E tudo começou a partir de simplesmente não começou assim, mas já pensando que é um pouco mais frio, o que tinha principalmente era átomos de hidrogênio e matéria escura. Poderíamos dividir um pouco a astronomia, é uma divisão assim em linhas muito gerais, como corpos menores, que incluem planetas, asteroides, cometas, estrelas, enfim, estrelas, tem um monte de subdivisões aí, estrelas diferentes, tem estrelas muito massivas, supernovas, tem estrelas, pessoas que estudam os ventos das estrelas, pessoas que estudam a riqueza química das estrelas. Então, tem uma grande quantidade de coisas que as pessoas fazem em cada bloquinho que eu coloquei aqui. Galáxias, eu particularmente, eu trabalho sobretudo nessa área aqui, em como as galáxias se formam, como elas evoluem
se transformam. E as pessoas que trabalham também, essas duas se juntam bastante, cosmologia. Essa basicamente estuda as habitantes principais dessas galáxias no universo, e essa aqui é a estrutura, como o universo mesmo ele vai mudando. E aqui só para algumas ideias em esses corpos menores, que a gente pensa, planetas, exoplanetas, atmosferas exoplanetas, então são exoplanetas. Sabem o que é exoplanetas? Sim, é escutado. São alguns, mas são planetas que estão orbitando ao redor de outras estrelas. Estamos já num ponto que começamos a conseguir estudar e fazer modelos sobre as atmosferas nesses exoplanetas. Então, realmente, isso mudou muito, gente, porque falar de atmosferas de exoplanetas, quando eu estava fazendo meu doutorado, tudo bem. Eu já sou bastante mais velha que vocês, mas não sou tão velha também, não. Estou falando assim uns 12 anos, as pessoas falam, atmosferas de exoplanetas, gente, tá... Aí são fantasias, já para aí, não é ciência de verdade. 12 anos mais tarde, estamos fazendo essas observações. Então, mas aqui também eu queria apontar, por exemplo, isso foi eu não sei se vocês ouviram sobre esse cara aqui, mas era uma coisa que aparecia de repente, chamaram de Oumuamua, foi um asteroide. Inicialmente, você pensou, uma nave espacial, de alguma vida extraterrestre, não sei o quê. Literalmente, tem um professor em Harvard que falou isso e, obviamente, as pessoas correram atrás. Nossa, mas foram um grupo do Valongo que, medindo as órbitas, enfim, a dinâmica, o movimento, não a órbita completa, mas o movimento desse asteroide, que eles viram que era, sim, de fora do sistema solar, mas pertencente, enfim, à nossa galáxia. Então, foi que ficou claro. Ficou mais claro, enfim, a origem desse objeto. Enfim, aqui não vou entrar em tantos detalhes, mas estrelas são a fonte. Eu falei para vocês, tinha só hidrogênio no começo, então nas fornalhas, enfim, no interior das estrelas que vão surgindo os outros materiais mais pesados. Os astrônomos somos muito curiosos, no sentido que metal para a gente é qualquer coisa mais pesado que hélio. Então a vida é muito simples para astrônomo em termos de química, é como que hidrogênio, hélio, metais. Mas é porque realmente hidrogênio e hélio que tinha inicialmente, enfim, abundância primordial, e o resto foi produzido nas estrelas. E nas galáxias, aqui para dar um pouco uma ideia, eu já meio que mostrei isso para vocês antes. Mas a ideia aqui é um corte daquela imagem que eu mostrei para vocês, que era como um cone do universo, aqui mostrando o início de tudo, enfim, esse Big Bang, e basicamente um processo no qual vão se juntando, inicialmente, matéria escura cria a gravidade. A matéria escura ela age simplesmente no sentido de se juntar devido à gravidade, e tendo essas aglomerações de matéria escura, mas matéria, o hidrogênio foi caindo nesses postos de potencial, basicamente atratores, ímãs gravitacionais, e foram se formando as primeiras galáxias. Então, a gente tem muito esse desejo, enfim, a gente se debruça muito para criar instrumentos que permitem observar coisas que estão muito longe, porque a gente quer entender esses primeiros estágios desses sistemas. Então, aqui, por exemplo, só para chamar a atenção, tem, por um lado, tem as galáxias próximas, nos dizem o resultado final de toda essa evolução, mas as galáxias distantes, elas, se você considera que a luz tem uma velocidade constante, então você liga a luz aqui na sala, parece uma coisa instantânea, mas imagina que essa lâmpada está muito longe. Você liga, vai levar tempo, porque é velocidade constante, distância por tempo. Uma longa distância vai levar um longo tempo em a luz chegar até seu olho. Da mesma maneira, a imagem que a gente vê de galáxias muito distantes marca os primeiros estágios, então era como elas eram há muito tempo. Então a gente junta esse estudo das galáxias próximas, aqui é só para ver um grande variedade, o ponto dessas imagens, cada uma aqui é uma imagem de uma galáxia diferente, e o ponto aqui, vocês veem que tem essas galáxias que parecem assim, mais acumuladinhas, mais redondinhas, tem essas que são discos com bastante estrutura, braços espirais,
Tem algumas que são mais uma mistureba, assim, se chamam irregulares. Mas então, juntando esse olhar das galáxias muito distantes, que nos dizem esses primeiros estágios mais primitivos desses sistemas, e juntamos com observar com grande detalhe galáxias muito próximas, a gente tem meio que um passo no começo, alguns passos intermediários e um resultado final. E a gente tenta juntar isso tudo com a física que a gente conhece, ferramentas física, matemática, para entender como se junta isso tudo aí. E a gente falar um pouco sobre computação também, sobre o uso de simulações computacionais, mas a gente, enfim, um dos nossos brinquedos favoritos, um telescópio. Eu sou astrônoma observacional, o Bruce estava falando dessa coisa de ir para diferentes lugares para usar telescópios. Sobretudo, qualquer astrônomo, em geral, não vai usar só os telescópios, os instrumentos do próprio instituto. Talvez vocês saibam que alguns de seus professores talvez trabalhem, estou imaginando aqui, algum laboratório, pode ter bem, talvez, uns espaços para fazer esse trabalho local, mas tem vezes também que os professores vão ir para um outro lugar, os alunos podem ir para um outro lugar para aprender uma outra técnica, usar um outro instrumento. Mesma coisa com os astrônomos. Só que o telescópio é muito caro. Então, esse aqui, por exemplo, é um telescópio Palomar na Califórnia, não é tão grande, mas tem telescópios, acho que aqui é um pouco para mostrar a variedade aqui dos tamanhos. Tem esses telescópios aqui são espelhos, que são os tamanhos dos espelhos. Esse aqui o telescópio tem 30 metros de abertura, enfim, de diâmetro. A gente é muito original com os nossos nomes. Esse é o telescópio de 30 metros, porque tem 30 metros. Esse aqui é o telescópio extremadamente grande, mas é o europeu, porque também tem o Giant, o telescópio gigante. E tinha esse aqui que era overwhelmingly, não sei como se fala, mas é tipo, grande demais. O telescópio que é grande demais. Aliás, esse não aconteceu. Mas só para que vejam, a brincadeira, realmente não somos muito criativos, mas, gente, é fácil, tem tanta coisa que memorizar, é bom quando o telescópio se chama o telescópio de 30 metros, fica claro, não? É mais fácil se fica o telescópio de 30 metros que fica mas aí fica muito longo o título. Mas o ponto é que muitos desses telescópios são grandes, caros e requerem o uso de muitos recursos humanos, muitas pessoas trabalhando para essa construção e para manter esse instrumento. Então, muitas vezes se juntam diferentes institutos para pagar por ele, ou diferentes países. Então, é muito usual que são diferentes países que se dividem o uso de um telescópio, porque eles colocam o dinheiro também aí. Então, mais para frente, eu mostro para vocês os telescópios para os quais o Brasil tem acesso. Mas, de forma geral, quase qualquer telescópio no mundo sempre tem pelo menos um pedacinho do tempo que chamam open skies, céu aberto, que é para mesmo quem não coloca dinheiro para manter o telescópio, se tem uma grande ideia científica, pode submeter uma proposta e pedir tempo para fazer essas observações. Então, ser astrônoma no Brasil não quer dizer que você só usa os telescópios do Brasil. Tanto que o Brasil não tem montanhas muito altas, e uma das coisas que a gente quer é se aproximar do céu o mais possível, ter menos atmosfera em cima. Mas então a gente usa telescópios em outros lugares também. Então aqui um pouco assim um olhar aos diferentes telescópios. Esse aqui meio que mostra uma nova era de grandes telescópios. Olha, esse telescópio eu utilizei bastante durante meu doutorado, são os telescópios no Havaí. Eles são de 10 metros, cada espelho. Ele é composto de vários segmentos, mas o diâmetro inteiro da objetiva, enfim, que forma o prato refletor do telescópio, ele mide 10 metros. Mas ele já fica até pequeno comparado com esses grandes que estão sendo construídos agora, que esperamos começar a usar em 1930, a partir de 1930. Então, olhem para os nomes. Extremely Large Telescope, o telescópio de 30 metros, um grande telescópio gigante, e esse aqui um telescópio que já começou a funcionar, em realidade, uma grande colaboração internacional.
Mas a gente usa também muito computadores para fazer, enfim, tem muitas simulações. Então, de maneira muito breve, você bota assim, a física que você conhece, bota no computador e manda ele construir galáxias, construir coisas. Essa aqui é uma simulação mostrando a fusão, enfim, a interação entre duas galáxias, mais ou menos da mesma massa. E ela pausa, a gente mexe um pouco e vai... Esse aqui é um vídeo, essa é a junção de uma simulação com algumas imagens. Então, por isso, eu gosto muito de mostrar esse vídeo, porque dá para encaixar e entender como essas simulações que a gente consegue fazer no computador terminam, sim, nos mostrando um pouco a riqueza que a gente observa de galáxias. Uma fusão de galáxias, em escalas de tempo astronômicas, não dura muito tempo, mas dura algumas centenas de milhões de anos. Então, a gente não vai pegar uma... Tem vários casos que a gente vê, todas as imagens que vocês estão vendo aqui, por exemplo, essa outra, são todas imagens de fusões. Só que a gente está com uma foto estática. E não importa se a gente fica décadas olhando para a mesma galáxia, para o mesmo sistema em fusão, não vai ter grande mudança. Realmente é uma escala muito mais ampla que a gente precisaria. Mas isso aí foi uma simulação da fusão de duas galáxias. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês é uma simulação cosmológica. Isso quer dizer que pega, desde o início do universo, a criação das primeiras estruturas. Isso aqui, em azulzinho, você tem uma mistura de coisas aqui. Aqui fala o tempo depois do Big Bang, então já passou 1 bilhão de anos. Então, você tem aqui, são o que eu chamei de poços, essas concentrações de matéria escura. E aqui você começa a colocar aqui mais em vermelhinho a temperatura do gás. Então, o gás aquece e daqui a pouco a gente vai começar a ver algumas explosões que, por um lado, as estrelas estão se formando e elas, as mais massivas, elas de fato vão virar supernova, jogando material para fora, não necessariamente para fora da galáxia. Isso aqui é uma galáxia, então isso é uma estrutura, cada uma dessas pequenas concentrações são galáxias individuais. Então, todas as explosões assim podem ser devido a essa evolução estelar, que eu falei para vocês. Tem outros estágios da vida de uma estrela, não só supernova, que joga coisa para fora, mas tem, à medida que uma estrela está passando de fusionar hidrogênio para fusionar hélio, criando outros metais, ela também pode ir jogando, através de eventos e várias expulsões, pode jogar matéria para fora. Mas também podemos ter no centro dessas galáxias um buraco negro supermassivo, que só quer dizer, em vez de um buraco negro, seria produzido, por exemplo, no final de uma estrela muito massiva, você teria algumas massas solares, mas os supermassivos, estamos falando de alguns milhões, bilhões de massas solares. Mas eles terminam também jogando muito material para fora. E no final, o que você tem aqui, enfim, no final dessa simulação, mostra, principalmente, tem um monte de galáxias, não necessariamente tem tanto gás, já muito gás foi expulsado. Então, tem muitas estrelas que se formaram e agora estão simplesmente assim, com uma população de estrelas que se formou e agora só vai envelhecer. Então, quando a gente fala da morte de uma galáxia, é basicamente que não tem mais gás para fazer novas estrelas. Não quer dizer que ela para de brilhar. As estrelas brilham por muito tempo. Então, não tem isso de uma galáxia morrer. Não vemos a primeira. Enfim, as estrelas tem estrelas que se formaram pouco depois do Big Bang, que elas ainda estão brilhando. Então, realmente leva muito tempo. Uma galáxia não se apaga assim. E aqui eu queria que vocês falassem para mim. Aqui são duas imagens, porque parte do ponto é que as simulações cosmológicas, simulações de forma geral, elas trabalham para reproduzir o que a gente observa. Estamos num ponto em que elas estão fazendo um trabalho muito bom, tanto que fica difícil decidir qual que é simulação e qual que é uma observação de fato. Então, aqui eu posso dizer para vocês que tem uma que é uma imagem e outra que é uma simulação. Eu esqueço, em geral, qual, mas tudo bem. Brinco comigo mesmo assim também, adivinhando.
Então, aqui, ousem, por favor, ousem levantar a mão. Quem acha que essa aqui é uma imagem e que essa aqui é a simulação? Ok? 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Ok? As 10 pessoas. Quem acha, então, que essa aqui é uma imagem e essa aqui é a simulação? 1, 2, 3, 7 pessoas. E os outros se abstêm porque... O Bruce está anotando quem está errando, quem está falando certo. Essa aqui é a simulação. Então, acho que foi a segunda pergunta, enfim, a segunda grupinho. Mas eu não posso assim, parar imediatamente para falar, é óbvio porque. Não é. Esse é o ponto, realmente, de mostrar isso para vocês. Tem diferenças. Podem argumentar, aqui as galáxias parece que tem mais galáxias vermelhinhas, e aqui tem mais riqueza, blá, blá, blá. Sim, mas tem disso também. Então, não é realmente difícil fazer essa distinção. As simulações, hoje em dia, elas conseguem aqui, essa galeria que eu estou mostrando para vocês, são todas galáxias simuladas. Então, e não é, eu vou colocar as estrelas em lugares para que pareçam. Não é uma reprodução. É realmente uma simulação que você só coloca os ingredientes iniciais e deixa a simulação rodar. Então, um supercomputador em geral, que ele fica rodando por alguns meses, e depois a gente trabalha com o que sai. E aí falo a gente, mesmo que eu não seja das pessoas que trabalham para fazer essas simulações acontecerem, mas eu uso as simulações, porque o produto. Porque uma simulação, você pode dizer, eu estou interessado em um tipo de galáxia, por exemplo, eu vou catar na simulação uma que pareça muito com esse tipo de galáxia. Gente, eu posso dar, rewind, posso dar para trás e ver como que ela chegou aí. Eu posso saber exatamente quantas estrelas tem, exatamente quanta matéria escura, exatamente quanto hidrogênio. Eu não consigo fazer isso com observações. Então, é muita informação. Claro, a simulação tem limitações também. E parte do trabalho é entender essas limitações. Então, por um lado, você faz as simulações com, enfim, o entendimento de física, de astrofísica que a gente tem, e você compara o produto e você quer que eles pareçam com as observações. Mas, muitas vezes, elas vão trazer algumas predições, tipo, se isso é assim, deveria existir esse outro tipo de bichinho que a gente não está vendo. Vamos buscar ele. Então, a simulação, os computadores, todo esse trabalho muito computacional, termina alimentando essa busca dos astrônomos observacionais, e isso termina propulsando, às vezes continuamente, a desenvolvimento de novos instrumentos. Então, isso é uma coisa que, para mim, é muito inspiradora. Essa questão de... em engenharia, eu nunca fui muito boa mexendo com coisas, enfim, assim, criança, adolescente que quebrava as coisas, assim, não de propósito, mas porque, assim, meio atrapalhada. A minha mãe sempre me falava, fica em teoria, não, deixa se afasta dos instrumentos. No laboratório vai tremer, assim, os beakers e as coisas, mas não porque eu escutei ela, mas não me atraía tanto, mas eu gosto... tem uma certa interação com o telescópio, com o instrumento, mas tem alguém protegendo ele de pessoas como eu. Tem um operador, uma pessoa que toma conta do telescópio, o guardião do telescópio, ou a guardiã. Mas tem toda uma parte de fazer as observações e também lidar com a teoria. Então, eu acho que termina sendo muito enriquecedor. Tinha aqui para trazer isso para vocês, para casa... tem uma coisa, astrônoma, a palavra realmente a gente, por um lado, não muito criativo com os nomes de telescópios, assim meio todas as interações entre galáxias são violentas. Assédio, chamamos de assédio galáctico, canibalismo galáctico, estrangulamento galáctico. Para que vocês saibam, engraçadinho, mas está tendo até um certo movimento para a gente se afastar dessas palavras, porque realmente tem muita violência no mundo e então as pessoas estão meio que trabalhando com isso. Mas, por enquanto, vou usar as palavras que usamos. Quando a gente fala de canibalismo galáctico, que você pode ter uma galáxia tipo Via Láctea, vocês viram já alguma vez, jogaram assim para ver um céu lindo, maravilhoso, talvez um pouco afastado do Rio de Janeiro, não sei, para ver as estrelas, um céu escuro que dá para ver. Vocês já viram as nuvens? A grande nuvem Magalhães, a pequena nuvem Magalhães. Então, quando vocês vão num céu muito escuro, realmente parece uma coisinha assim meio nebulosa, assim, mas ela é grande.
dá para ver perto do plano galáctico, são duas galáxias satélites, são galáxias menores que estão dando volta ao redor da Via Láctea. Lembrem, a gente vê elas estáticas, mas elas aos poucos elas estão se desfazendo, elas estão sendo canibalizadas pela Via Láctea. E tem mais coisas interessantes no futuro da Via Láctea, que se você olha aqui, é uma representação do grupo local. Tem a Via Láctea com vários satélites, mas próximo à Via Láctea tem a Andrômeda, ou M31, uma galáxia um pouquinho mais massiva do que a Via Láctea, mas elas são bastante parecidas. E isso aqui eu vou tentar clicar no momento certo, mas aqui uma simulação representando uma coisa que vai acontecer daqui a alguns bilhões de anos, que essa aqui é uma representação da Via Láctea. E a gente vai se afastar um pouquinho, fazer um zoom out, para mostrar uma galáxia vizinha com as características, aqui aproveitando, usando a geometria que de fato existe entre a Via Láctea e a Andrômeda. E aqui vamos deixando aqui rodar essa simulação. Espero clicar no momento certo. O barulhinho não é necessário, acho que distrai mais do que outra coisa. Mas esse aqui, a olho nu, a gente com um céu maravilhoso daria para ver um pouco essa Andrômeda. Olha o que está acontecendo com o tempo. É uma fusão, elas estão assim, tem toda uma dança que estão se destruindo, basicamente. E isso aqui, como o nosso céu iria mudando com essa fusão. E ficou mais ou menos bem. Então, no final, o que acontece com essa simulação, vou colocar de novo, porque, gente, é muito legal. Tem agora que eu expliquei para vocês, basicamente, essa aqui é a simulação. A Via Láctea dá um zoom out, mostra, você está olhando de fora essa interação. E aqui você está acampando, felizmente, daqui a 4 bilhões de anos, não acho que vai ter muitas pessoas aqui, mas enfim. E vendo aqui, acho que apertei rápido demais, mas enfim. Aqui seria como a gente consegue ver desde essa posição a Andrômeda no céu. E quando começa, eu cliquei rápido demais para essa, então, mas o ponto é que você vai ver, ela vai se aproximar muito e aí vai começar uma dança. A Terra é pequena. O céu, quando você pensa assim, o cross-section, não lembro, mas enfim, é pequena, ela vai navegar dentro de tudo isso, enfim, com o sistema solar. A gente não vai estar nem aqui, provavelmente, para esse momento, mas enfim, acho que chamaram de Milcomedia, porque é juntando a palavra de Andrômeda com, em inglês, Milky Way, mas então havia Via Almeida, não sei, estou aqui inventando, mas enfim. Mas é lindo, não? Quando você pensa assim, nossa, esse céu, como ele vai mudar? Então, olhando primeiro a Via Láctea, essa aqui é a Via Láctea, e vemos aí longinho a Andrômeda. E à medida que a gente vai se aproximando, vai começar aí, vou tentar clicar no momento certo, que mostra que ela vai estar bem perto. Bom, foi muito tarde, mas tudo bem. Enfim, acho que vocês aí entenderam mais ou menos. Que ela fica muito próxima, começa já a afetar um pouco a estrutura e aqui completamente afetando. E isso gera, essas colisões enfim, você tem um pouco de gás da Via Láctea, um pouco de gás da Andrômeda e eles começam a criar novas estrelas. Depois termina usando aqui um monte de estrelas novas, mais pouco gás para fazer outra. Então, observações, teoria e instrumentação foi o que eu tentei falar para vocês, como eles progredem junto, um pouco para a gente construir um entendimento mais amplo. Um precisa do outro, porque as observações requerem, tem essa coisa que precisamos buscar, precisa uma instrumentação nova, muitas vezes promovida por alguma coisa das simulações ou não, enfim, ou da teoria. Não toda a teoria é só computacional. Tem muita teoria que é papel e caneta, ainda. Acho maravilhoso isso, mas enfim. Mas também quando você construi um instrumento, muitas vezes a astronomia ela faz um pulo gigantesco, porque você consegue, por um lado, você está buscando construir esse instrumento para buscar uma coisa específica, mas o potencial de descobrimento é gigantesco. Você vai descobrir muitas outras coisas que vão promover outras perguntas. Então, aqui, só para mostrar um detalhe, aqui é a ideia de
estamos observando galáxias que se formaram há muito tempo. Essas galáxias, quando elas se formaram inicialmente, o universo era menor, ele foi se esticando, e à medida que a própria luz emitida por essa galáxia, ela vai esticando. Então, vou colocar aqui de novo para que vocês vejam essa luz. Se você vê é parecido, não sei se vocês já trabalharam com o efeito de Doppler, mas, enfim, basicamente um objeto está se afastando de vocês, você tem um esticamento da longitude de onda dessa luz. Nesse caso aqui, não é que a galáxia, nesse desenho, sim, mas se vocês veem os quadrinhos, a galáxia não é que ela está se afastando, é que os quadrinhos estão ficando maiores, então uma expansão do universo. Então é como um efeito de Doppler, mas cosmológico. O que acontece? Para então a gente estudar a luz azul, que eu vou só dizer para vocês, a luz, enfim, estrelas novas, você vai ter elas vão ser mais brilhantes na luz azul, ultravioleta. A gente estuda quando elas estão muito distantes. Para poder estudar essa luz, você tem que ir para cores mais vermelhas. E o que acontece é que a astronomia, historicamente, realmente aproveitando o nosso instrumento, o olho, colocando luneta para aprimorar isso, mas realmente ficando no mesmo comprimento de onda. Mas realmente aqui mostrando vários tipos de instrumentos, mostrando, enfim, o espectro eletromagnético. Você tem aqui de raios gama, raios X, ultravioleta, o visível, que tem sido nosso foco historicamente por conta da evolução humana. Infravermelho, micro-ondas, rádio. Por aqui fica o submilimétrico. Então, quando a gente fala de galáxias submilimétricas, não é porque elas são pequeninas. Na verdade, elas são bem grandes. Mas elas são muito brilhantes nessa região, mas tem muito a ver com que elas estão muito longe. Então, a gente está vendo não a emissão das estrelas azuis, mas a emissão de poeira. Mas a gente vê elas muito brilhantes no submilimétrico. Então, elas são muito boas para ver de longe. Mas aqui, enfim, comprimento de onda, gente, combinação horrível. Ser azul e vermelho, assim, no visual, mas é porque, realmente, nessa direção são energias maiores, na direção do azul, no visível, e nessa direção são as ondas mais vermelhas. Vocês já viram alguns de vocês já viram essa imagem? São os pilares de criação, são chamados dessa forma. Foi uma imagem do Hubble, então tem décadas dessa imagem, mas ela sempre chamou muita atenção, inspirou muito. Aqui que tem muita poeira, muito gás, e chamam de o berço de estrelas, porque realmente tem um monte de estrelas se formando aqui dentro. Isso aqui que parece assim como uma luz assim emanando, é realmente a luz de estrelas novas, e está expulsando parte desse gás. Isso aqui estamos olhando no visível, uma imagem magnífica no visível do Hubble. No mesmo Hubble, você pode também olhar no infravermelho, que um pouco já vai além da capacidade dos nossos olhos, na direção do vermelho. E chamamos isso aqui de infravermelho próximo, só porque fica próximo do óptico. Então, mas olha eu coloquei aqui em escala. Então, a gente está realmente, enfim, o nosso olhar consegue penetrar essa poeira. E a gente também consegue ver um monte de estrelas também por trás. Então, a gente consegue ver não apenas as estrelas que estão dentro daqui, mas as que estão por trás também. Se a gente continua, estamos aqui olhando no infravermelho médio. Aqui foi como que, ai, que bom, a poeira já não está atrapalhando. Aqui a poeira, isso que a gente está observando aqui. Então, é uma emissão específica da poeira quente. E aqui o infravermelho distante, a gente está se afastando do óptico, e aqui a gente está vendo poeira mais fria. Então, o ponto aqui realmente é que você, observando em diferentes comprimentos de onda, da mesma maneira que quando você vai para o médico e vai fazer raio-x ou vai fazer uma tomografia, que seja, você está estudando um corpo humano utilizando diferentes energias, que te dá diferentes informações, da mesma maneira a gente faz isso com galáxias ou com os pilares de criação, etc. Acho que aqui para mostrar diferentes instrumentos que podem ser utilizados para isso. Então, aqui chamando a atenção, que tem várias desses comprimentos de onda que não são acessíveis à superfície da Terra. Então, os telescópios espaciais, eles são muito caros. Mas não é só porque as pessoas gostam de gastar dinheiro. Em geral, as pessoas tentam fazer com menos dinheiro, mas é que precisa mesmo para poder observar algumas energias que simplesmente não atingem a superfície da Terra. E graças a que não atingem a superfície da Terra, que a gente existe.
que existe a vida, que a gente é protegido tanto desses raios-x, por exemplo, como os raios gama, etc. Mas, por outro lado, também, telescópios espaciais permitem ver acima da atmosfera, e a atmosfera termina sendo quase que você olhar para... Você está numa piscina, você vai no fundo e olha para cima, vai estar tudo assim, mexido, você não tem o seu olho, enfim, você não consegue ver muito bem através dessa água que está na frente. Então, é um pouco assim, quando a gente observa em astronomia, a gente consegue fazer telescópios muito grandes, que dão um detalhe muito bom, enfim, ajuda, você consegue capturar muita luz desses objetos, você consegue dar melhor manutenção a esse instrumento, você consegue atualizar e fazer versão 2.0, 3.0, 4.0, um telescópio na superfície da Terra. Mas tem algumas limitações. Da mesma maneira, um telescópio espacial, maravilha, super caro. Uma vez você joga lá em cima, dependendo de onde que ele está, Hubble deu para atualizar. Mas o James Webb, o JWST, por exemplo, que foi lançado há 2 anos, esse já está aí. Que bom que ele abriu, que bom que está funcionando, porque senão ia ser um pedaço de metal dando voltas por aí. Então, aqui realmente as pessoas se juntam, enfim, todas essas perspectivas. Aqui uma representação de um monte de cientistas cegos, encostando numa coisa que nenhum deles ou nenhuma delas sabe o que é. Então, cada uma tira a sua própria conclusão, mas é juntando todas essas conclusões que temos alguma esperança de determinar o que a gente está vendo. É uma imagem simples, mas pense nisso depois, porque eu acho que, para mim, quando caiu a ficha, a primeira vez que eu pensei nisso, eu fiquei, nossa, que loucura. A gente está olhando para um cachorro, mas a gente não sabe que é um cachorro. A gente só vê algumas características, mas não sei, pode ser um cachorro, uma cutia, um gato, uma galinha, enfim, uma coisa assim. A gente não tem essa pessoa, não tem assim, esse observador, narrador que vai dizer, vocês estão no bom caminho, quente, siga por aí. Então, não tem isso. Mas é parte do que motiva a gente. Não ter a solução no final, na última página do livro, quer dizer que você tem também que usar assim Se fosse fácil, teria sido feito já. Então, você tem que ser criativo. Então, uma coisa que é bem bacana. Acho que empodera muito. Eu posso dizer que quando eu me dei conta que o que eu sabia, que claro que era pouquíssimo, porque eu era assim, não sabia nada, não sei o quê. Quando eu me dei conta que as minhas ferramentas eram válidas para poder atingir assim, algum caminho, uma construção na direção de algum entendimento, para mim foi como, uau, aqui que eu vou ficar, gostei. Então, uma coisa... Estou falando de coisas, mas realmente, vão para casa, pensem, acho que em algum momento pode bater. Aqui, rapidamente, só para mostrar, porque eu falei, estou falando de coisas bem gerais, mas um saborzinho de um projeto que temos aí, só para representar. Aqui no Valongo, tem uma aluna que está olhando, são galáxias desse tipo, que parecem que não são muito especiais, são estrelas velhas, nada muito emocionante, mas se você faz uma imagem assim super profunda, você pode começar a ver toda essa série de estruturas, detalhes escondidos quase, porque você olhando aqui de cara não veria. Bom, aqui não estou mostrando a mesma galáxia, mas enfim. Mas o que a gente está fazendo, então, é que a gente vê como 20% dessas galáxias tem algumas dessas traços escondidos. Então, a gente olha para elas utilizando diferentes energias, aqui do ultravioleta, óptico, o infravermelho médio, e a gente faz a gente subtrai um modelo dessa parte não muito interessante, é simplesmente uma distribuição bastante homogênea, mais brilhante no centro, menos brilhante no fundo, mas uma maneira de desenmascarar essas regiões. E a gente vendo que essas regiões, elas são mais brilhantes nessa energia do que na outra, a gente consegue dizer alguma coisa sobre um evento, quando aconteceu o evento que gerou essas estrelas, a formação dessas estrelas. Então, no caso dessa galáxia, por exemplo, é uma fusão que aconteceu há 1 a 3 bilhões de anos. Então, é bacana, para dar assim, essa noção para vocês, que olhando em diferentes energias, você pode pegar uma galáxia e falar, eu sei quando você teve uma fusão que não dá nem para ver. Se eu olho para você com uma imagem apenas de uma banda, você pode reconstruir dessa maneira. Então, a gente está fazendo um grande levantamento, enfim, pegando aproximadamente 1000 galáxias
que são acessíveis do hemisfério sul. Aqui uma galáxia só mostrando as diferentes bandas. Bandas usando filtros, pedaços de vidro diferente que você bota para fazer imagem. Aqui na região mais vermelha, dá para ver um pouco mais aí, enfim, aqui a parte do disco. Aqui dá para ver bastante mais os braços espirais. Aqui observações, essa foto que eu tinha mostrado para vocês antes desse levantamento, e esse com esse telescópio SOAR. E a gente escolheu, eu e o professor Tiago, ele e eu somos PIs desse trabalho, a gente passou muito tempo pensando na sigla, que era Canga, porque a gente queria que fosse uma coisa que conectasse com o Rio de Janeiro. Viu? A gente, às vezes, tenta encontrar. Claro, porque aí foi o censo de galáxias austrais, enfim, do Sul, galáxias próximas. Mas aí eu lembro, assim, vários campos, o que vai ser? E surgem algumas coisas que você sabe, não, isso não dá, ninguém vai lembrar, ou isso não é apropriado, enfim, etc. Mas é isso. E são imagens como essa aqui. Canga é muito lindo, gente. Eu vou mostrar mais imagens para vocês depois no futuro, mas o ponto realmente é poder distinguir a idade de regiões diferentes. Não vou entrar aqui nos detalhes, mas basicamente mostrar que essa região aqui ela é muito mais nova, tem aproximadamente 100 milhões de anos, comparado com essa região aqui que tem mais como 2 bilhões de anos. E a gente faz mapas por exemplo, onde se formam as estrelas agora e basicamente onde estão as estrelas, todas as estrelas que se formaram até hoje. Em outras palavras, isso aqui é um mapa de massa e um mapa de atividade de formação estelar. Aqui eu fui meio que colocando um pouco dessa informação, então vou passar um pouco mais rápido. Enfim, a astronomia no Brasil, falei para vocês, a gente não usa apenas telescópios no Brasil. Esse aqui do Observatório Pico dos Dias, o maior telescópio que eles têm aí é de 1,6 metros. Mas quando é mais de 1 metro, a gente já fala observatório, telescópio profissional. Mas tem vários outros telescópios menores que são usados para fazer astronomia de ponta. Não sei se vocês escutaram de algum Chariklo, que era um asteroide que encontraram que tinha um anel ao redor. Isso foi, enfim, passou no Nature, essas coisas. Aconteceu há uns 5, 7 anos, uma coisa assim, então já passou um tempinho. Mas é um aluno que está fazendo doutorado no Observatório Nacional, ele foi aluno do Valongo para a graduação, e isso foi feito com um desses telescópios menores. Então, são telescópios pequenos também que são usados. O SOAR, esse telescópio fica no Chile, a gente tem 100 noites por ano, acesso, o Brasil inteiro, os astrônomos do Brasil têm acesso a 100 noites por ano, então a gente escreve uma proposta, submete, por favor, por favor, nada, escreva uma boa proposta e receba o tempo. Então, assim que funciona o assunto. É um telescópio já de 4 metros. Esse que a gente está usando para o Canga. Tem o Gemini tem esse nome porque tem 2 telescópios, um no norte e um no sul, um no Havaí, outro no Havaí e outro no Chile. E eles têm instrumentos bastante parecidos. Já aí fica mais difícil, você não pede noites, você pede horas, porque a gente só tem 250 horas por ano. Então, mas o maior telescópio que a gente tem acesso. Um telescópio, o prato, o refletor, tem 8 metros. Que representa, como se fala, o tope nesse momento. Eu falei para vocês, telescópio 30 metros, mas ele está em construção. O maior que tem agora, chamamos que é na classe de 8 a 10 metros. Tem esse telescópio, acabo de falar isso, mas eu estava falando no óptico. Esse aqui, o James Clerk Maxwell Telescope, fica no Havaí, 15 metros, mas ele funciona no submilimétrico. Então, para ver galáxias cheias de poeira, é muito bom, porque você está vendo a poeira. Isso aqui hashtag a sigla de uma grande amostra que fizeram para ver a poeira quente nessas galáxias próximas. Mas, então, um telescópio, isso é novidade, isso começou esse ano, que falaram, está começando uma parceria com o Brasil, submetam propostas. E o que a Cargin faz no meu grupo? Todo mundo aí escrever propostas. Porque a gente tem que pular em cima dessas oportunidades. É para ver um teste, para ver se tem uma parceria potencial com o Brasil. Vamos demonstrar interesse. Então, a gente fez isso. Ainda não sei os resultados. Então, não sei. E eu diria que a gente está vivendo o futuro, porque sempre falamos do James Webb, que é basicamente o sucessor, não, porque o Hubble continua, mas tem o James Webb. Aliás, seria JWST, não se usa o nome, porque teve uma grande briga, porque o James Webb, um cara muito influente, não sei o quê, mas
ele apoiava ideias, enfim, ideias racistas e eliminaram a possibilidade de dizer o nome dele para se referir ao telescópio, e a gente vai honrar isso. Então, o JWST. Talvez vamos mudar o nome depois, seria melhor, mas inicialmente eram as siglas desse cara que a gente concorda que não deveria ser honrado com isso. Mas, enfim. Aqui são imagens, aqui uma imagem do centro de uma galáxia. Esse, na verdade, eu coloquei na minha primeira página, parecia com esse aqui. Esse aqui é o telescópio Spitzer, que é um telescópio que usei muito durante meu doutorado, mas ele já deixou de funcionar em 2013. E agora essa aí é a mesma região, mas com o JWST. Então, aqui é bem evidente a diferença. Tem muito mais resolução espacial que detalhamento. Então, a gente tem uma quantidade de detalhes aqui. E isso aqui não é só poeira em geral. São umas transições de umas moléculas, que são os grãozinhos de poeira menorzinhos que tem. São umas moléculas que fazem umas transições. São hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Eu trabalhei com isso bastante também no doutorado, mas aí são mapas que te permitem distinguir entre onde que tem estrelas se formando, se tem um buraco negro supermassivo, etc. E o futuro são esses telescópios gigantes, aqui só para representar, enfim, que pessoas colocaram, algumas aqui, para dar um pouco essa percepção do tamanho. São os telescópios de 30, 40 metros que teremos na próxima década. O Brasil tem uma tentativa, uma das razões pelas quais eu vim para cá, era o Brasil estava realmente disputando uma entrada a um grande consórcio europeu, que era o ESO, enfim, European Southern Observatory. Infelizmente, não ficou engavetado em algum lugar, mas esperamos que saia da gaveta, porque o Brasil, enfim, tem vários brasileiros, incluindo o Thiago, que é PI também de Canga, trabalhando na parte científica de instrumentos que estão sendo preparados para isso aqui. Então, o Brasil poderia ter acesso a esse tipo de telescópio, que, gente, é um patamar diferente de estudo de objetos, tanto distantes como próximos. E agora, enfim, lembra nesse primeiro slide, eu falava a paixão, nem lembro, a paixão, o processo, instrumentos e pessoas. Então, fico feliz que consegui chegar na parte de pessoas. E aqui vai ser talvez um pouco mais breve, só para me posicionar aqui como um contato e para trazer à tona alguns temas que talvez vocês são calouros, não? Vocês entraram na universidade agora, que talvez não têm plena consciência, porque o FRJ é gigantesco, e tem tanta coisa acontecendo, que muitas vezes a gente simplesmente não sabe que isso existe. Então, eu tenho trabalhado bastante, tentado me engajar bastante em vários aspectos de diversidade, inclusão na ciência. Era uma coisa que eu fazia mais dirigida para a astronomia antes, trouxe para cá um pouco mais a minha experiência assim, mais ampla. Mas aqui é só para colocar um pouco assim de contexto. Se vocês olham, vocês devem ter olhado, e isso aqui já não inclui os últimos, do Prêmio Nobel, aqui estão colocando aqui os prêmios Nobel em diferentes temas, os diferentes tópicos, os diferentes anos, e vocês podem então aqui ver a quantidade de mulheres. Fazer um blink para que vocês vejam a diferença entre esses dois. E partindo da premissa que tem tanta capacidade em uma pessoa como na outra, isso claramente é uma coisa gritante. Tem vários. É um contexto muito amplo que termina impactando e produzindo esse tipo de comportamento que a gente vê dentro da ciência. A gente, no final das contas, está inserido dentro de uma sociedade com todos os vieses que existem, raciais, de gênero, identidade de gênero, etc. Várias realidades que muitas vezes só ficam fora da sala de aula. Por exemplo, eu cheguei aqui às 10h30 porque eu tenho que deixar as minhas filhas na escola primeiro. Então, acho que falei para o Bruce, que o Bruce vai entender, claro. Mas tem vezes que é difícil, esse tipo de coisa assim básica, como que você tem os seus filhos, mas deixa eles escondidos. Assim, tipo o Tamagotchi que eu estou com a minha filha, que não queria deixar ela levar para a escola, eu estou com ele aí, mas ele está escondido. Bom, falei para vocês já, está escondido, mas enfim. Está dormindo, eu espero. Mas muitas vezes a gente tem esse lado também do resto da sua vida. Não sou criança, gente. Uma mãe
doente, uma tia que precisa de você, um vizinho que você cuida, enfim, tem tantas coisas que você tem que deixar de lado para só ser, não sou cientista, porque aqui realmente não inclui apenas ciências exatas em todo caso. Então, isso é uma coisa que não é limitado à academia, mas ao mundo empresarial. Aqui eu gosto um estudo que apareceu em 2017, já tem outros que apareceram, mas aqui basicamente o que mostra, enfim, é um estudo de várias empresas mostrando como equipe onde as pessoas que lideram, então as pessoas que tomam decisões, é mais diverso, tem um impacto na produção. Então, diversidade no trabalho não só é justo, mas também promove o sucesso da própria empresa. E aqui eu chamo a atenção da questão de pessoas com poder de decisão, porque eu já sei em tantos círculos, e acho que vocês sabem, se uma empresa pode ser assim super diversificada, porque todas as pessoas que limpam o chão, você aí tem uma diversidade racial maravilhosa, claro, sim, mas o que a gente está falando é poder de decisão. Aí que está a justiça, não é simplesmente ter uma variedade. Isso aqui, por exemplo, é mais limitado à questão de física, é um gráfico já mais antigo, que com a fonte, enfim, da Universidade de Flórida, mas aqui basicamente mostrando percentagens de mulheres nas ciências físicas, aqui por país. Então tem o Brasil aqui, tem os Estados Unidos aqui, tem o Japão aqui. Só marcando alguns, enfim, porque eu sou de Porto Rico. Eu fui estudar depois nos Estados Unidos e eu ia para os congressos da União Astronômica Internacional e as pessoas sempre, as mulheres, se maravilhavam, falavam, nossa, se a Argentina, sempre, eu lembrava muito, a Argentina não aparece aqui? Pera. Enfim, aqui não aparece, mas de astronomia especificamente, a Argentina sempre nos impressionava, porque tinha uma quantidade de membros da IAU, enfim, da União Astronômica Internacional, que era muito equilibrada. A gente fala, nossa, aí eles entenderam. E o Brasil, por exemplo, compara aí, as pessoas nos Estados Unidos sonhando, nossa, no Brasil tudo está mais equilibrado em gênero, mas então fica assim a triste colocação quando você para pensar que quanto mais a percepção de que um campo é mais difícil, que é mais elite, então é um campo que fica mais difícil para as mulheres se inserirem. E aqui eu estou falando do grupo de mulheres, mas aqui é mais amplo. Quando você entra a questão racial, enfim, tem muita interseccionalidade com isso. Basicamente, as pessoas que não se encaixam com a percepção das pessoas que pertencem a um grupo, fica mais difícil. Os números, não simplesmente não são anedotas aqui, os números são gritantes, enquanto a capacidade de um campo científico, por exemplo, não só inicialmente atrair, mas manter dentro do campo, fica mais difícil. E aqui, isso um pouco que estava falando, aqui vendo como a paisagem astronômica, aqui especificamente astronômica, quantas é a porcentagem de mulheres, e você fica, nossa, que lindo, aqui realmente, olha aí, Honduras. Não, pera, 68% de mulheres, estamos falando de 3 membros. Tá? Quando você pensa também em estatísticas de poucos números, fica mais complicado. Em Vietnã, por exemplo, 40%. São 13 membros, são poucos números. Mas é isso, então eu queria dizer, enfim, já é até velho, eu tenho que ver assim para ver se... Aí não tem nem criança envolvida nesse assunto. Mas há muito tempo eu tive um aluno que me falou que não, falando o que ele queria fazer na vida dele, e ele estava me falando como ele não podia se imaginar sendo professor na universidade. Servidor público, gente, fazer 30 anos a mesma coisa todo dia. Eu falei, quem que faz a mesma coisa todo dia? Eu não. A minha vida seria bem mais simples. Então, eu gosto. É meio, assim, a gente está muitas vezes atordoado com a quantidade de coisas que estamos fazendo, mas o ponto aqui é mais para dizer a diversidade de coisas que a gente faz dentro da carreira. Eu, como astrônoma, enfim, a questão que isso acho que perpassa, não é só astronomia. Isso realmente, em vez do laboratório, vocês escrevendo propostas para usar um laboratório, em vez de um observatório, um telescópio. Então, sempre tem essa coisa de você tem um pouco desse marketing, de vender suas ideias, para convencer as pessoas a te dar os recursos. Você desenvolve essa ciência, tem muita interação com os alunos, orientação, colaboração com
com outras pessoas. Dependendo de como você é, os seus alunos podem ser seus colaboradores também. Enfim, uma coisa assim diferente. Depende de como é a construção, a cultura profissional, no seu ambiente direto, no seu campo. Deadlines, enfim, vocês têm deveres de casa e exames. Eu já não tenho exames, mas temos muitos deadlines e essas coisas. Mas é muito enriquecedor, sempre tem coisas para ler, é muito enriquecedor e é muito desesperante, gente, é tudo ao mesmo tempo. Então, não vou dizer que a carreira é fácil, não é, mas também eu não estava buscando uma coisa fácil. Então, é uma carreira que é inspiradora, me dá ganas me dá vontade de lutar por ambientes melhores. Na UFRJ tem, enfim, acho que só aqui no final que talvez eu menciono, aqui o Bruce, ele mencionou o Parenting Science, que é um movimento brasileiro, gente, que tem um impacto assim, as pessoas no mundo inteiro estão conhecendo sobre Parenting Science, porque Parenting Science se iniciou com um grupo de 5 pessoas, da URGS principalmente, um homem, pai e 4 mães, da URGS, professores, e se ampliaram um grupo de embaixadores, são quase 100 embaixadoras no Brasil inteiro. Eu sou uma, tem várias embaixadoras e embaixadores na UFRJ, somos 7. E eles têm mobilizado, não digo nós, porque muitas coisas fizeram antes de eu entrar, que foi durante a pandemia que eu entrei como embaixadora. Mas não sei se talvez vocês não usam ainda, mas no CVLATES, alguns de vocês já preencheram alguma vez? Quando vocês começam bolsa de C, essas coisas, ou bolsa de extensão, talvez, não sei se a extensão precisa, acho que não precisa ser velados, mas vão ver, tem um campo para licença maternidade. Então, você pode usar isso para indicar um pouco porque você, de repente, desapareceu da face da terra, é porque você está 6 meses de licença maternidade. Tem o GT, um grupo de trabalho, foi criado pela reitoria, enfim, a partir de pressões, enfim, de docentes, discentes, coletivo de mães. Esse GT de parentalidade e equidade de gênero. Atualmente sou a coordenadora, mas já passou por 2 coordenadoras maravilhosas. E tem projetos de extensão, esse aqui de mais a universidade. Mas, enfim, aqui eu deixo assim meu contato para vocês entrarem em contato como vocês quiserem. E eu gosto quando eu encontrei isso, eu adorei. Eu falava, talentoso o suficiente para ser um astrônomo, louco o suficiente para gostar disso. E aqui, só para chamar a atenção, quando eu falo talentoso o suficiente, não é para dizer tem que ser gênio. Ao contrário, lembram que eu falei para vocês, quando eu me dei conta que assim, com todos esses complexos que a gente tem, síndrome de impostor, que a gente é uma porcaria, não vale nada, e de repente você fica, mas eu consigo fazer isso? Então, é uma coisa de se reconhecer como talentoso. Eu acho que é, sobretudo, essa paixão por buscar coisas que não têm uma solução evidente. Então, isso que me trouxe até aqui e que me faz acordar de manhã, além das minhas filhas, mas enfim. Mas é isso. Obrigada, gente.